Sabe aquela sensação de correr o dia todo com a agenda lotada, mas no fim do mês olhar para a conta bancária e pensar: cadê o resultado de tanto esforço? Pois é, muitos profissionais de serviço vivem essa realidade. É uma correria que parece não ter fim e que leva direto para a exaustão. Mas e se o verdadeiro objetivo não for ter agenda cheia, e sim uma agenda lucrativa? É exatamente sobre essa virada de chave que a gente vai conversar hoje. Essa frase, olha, ela resume tudo. O ponto aqui não é sobre trabalhar menos, de jeito nenhum. É sobre trabalhar de forma mais inteligente. É sobre fazer com que cada hora investida seja um passo real na direção da liberdade financeira, da qualidade de vida. É aqui que a gente começa a separar quem só está ocupado de quem está construindo prosperidade de verdade. E existem basicamente dois caminhos, como a gente vê aqui. De um lado, o caminho da agenda cheia, exaustão, a sensação de ser escravo do próprio negócio, brigando por cada cliente, competindo por preço por hora. Do outro lado, o caminho da agenda lucrativa, mais qualidade de vida, liberdade e uma competição baseada no valor, no diferencial que só um profissional pode entregar. É uma mudança de jogo, de mentalidade mesmo. Mas por que tantos profissionais incríveis acabam presos no primeiro caminho, o da exaustão? Muitas vezes, o problema começa muito antes de qualquer conversa ou negociação. Ele começa na primeiríssima impressão, aquele julgamento quase instantâneo que acontece na nossa mente e que, sem a gente nem perceber, já define o valor de alguém. Acredite se quiser, 3 segundos. É só isso. No mundo digital, esse é o tempo que o cérebro de alguém leva para formar uma opinião. Em um piscar de olhos, a pessoa decide se vai confiar, se quer saber mais, ou se vai simplesmente pular para o próximo, procurar o mais barato e seguir em frente. 3 segundos que podem definir tudo. E essa reação, essa decisão de 3 segundos, não é por acaso, não é aleatória. Ela é totalmente guiada por uma coisa chamada inconsciente coletivo. Pensa só, por que uma coruja, em quase qualquer lugar do mundo, remete à sabedoria? Ou um leão remete à força? São símbolos universais que moram na nossa mente. É por isso que certas imagens e histórias provocam as mesmas emoções em todo mundo. E saber usar isso, isso é uma ferramenta poderosa demais. A grande questão é, nesses 3 segundos tão importantes, que mensagem a imagem de um profissional está passando. Porque é aí que muitos cometem erros básicos, que criam um ruído na comunicação e derrubam a percepção de valor antes mesmo de terem a chance de mostrar o quão bons eles são. E, geralmente, são 3 armadilhas clássicas. A primeira, o perfil 100% pessoal. Sabe, muita coisa da vida privada, o que acaba passando uma imagem de amadorismo, de falta de autoridade. No outro extremo, tem o 100% comercial, um verdadeiro catálogo digital, frio que não conecta com ninguém. E por último, talvez o pior de todos, o mais do mesmo. Usar as mesmas fotos, as mesmas frases, os mesmos clichês de todo mundo da área. Isso te torna simplesmente invisível. E o resultado disso é um só. Quando a imagem é padronizada, quando todo mundo parece igual, a percepção de valor vai lá para baixo. A pessoa vira uma commodity, um produto de prateleira. E aí a única maneira de competir é baixando o preço. Fim de jogo. Ok, então como é que se escapa dessa cilada? A solução é parar de falar com a parte lógica do cérebro do cliente e começar a conversar com a parte que realmente toma as decisões. E é aqui que entra o poder dos arquétipos, a chave para acessar os 95% do processo de decisão que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Arquétipos nada mais são do que esses personagens universais que já existem dentro da nossa cabeça. Pensa no herói, que supera desafios, no sábio, que busca a verdade, no cuidador, que protege. Quando uma marca ou um profissional usa um arquétipo de forma estratégica, a conexão emocional é instantânea. É como falar uma língua que o cérebro do outro já entende, a língua dos desejos mais profundos. E não é achismo, a neurociência mostra isso claramente. Olha só, 95% das nossas decisões de compra são puramente emocionais e inconscientes. A parte lógica, os 5%, ela só entra em campo depois para justificar a decisão que o nosso emocional já tomou. Ou seja, se a comunicação não gera emoção, ela está falando com a parte errada do cérebro. E é isso que os arquétipos fazem. Eles mudam o foco da conversa. A discussão para de ser sobre o que eu faço e passa a ser sobre qual transformação eu gero na vida das pessoas. Ninguém mais vende um transplante capilar. Passa-se a vender a devolução da autoconfiança. E pode apostar, as pessoas pagam muito mais pela transformação do que pelo serviço em si.
Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos ver agora um caso real para entender como essa mudança de posicionamento pode impactar o faturamento de uma forma impressionante. Então vamos ao cenário. Era um médico endocrinologista super competente com um protocolo de emagrecimento que realmente funcionava. O problema, ele cobrava R$ 700 por isso. A agenda dele vivia lotada, mas o faturamento não acompanhava a qualidade e a especialização que ele tinha. A conta era bem simples. Atendendo 5 clientes por dia, 22 dias por mês, a R$ 700 cada, o faturamento era de R$ 77.000. É um bom faturamento, claro, mas aqui está o problema. Ele tinha chegado no teto. Com a agenda lotada, não tinha mais como crescer. Era aquilo e pronto. E qual foi a solução? Não foi trabalhar mais horas nem contratar gente. Foi mudar o posicionamento da marca dele. Ele deixou de ser só mais um médico que ajuda a emagrecer e passou a se posicionar como especialista que entrega uma transformação completa de vida. Começou a atrair um público que não queria só perder peso, mas que buscava esse valor único. O resultado disso? Bom, a matemática mudou drasticamente. Com um novo posicionamento, o preço do mesmíssimo protocolo foi para R$ 4.000. Mantendo os mesmos 5 clientes por dia, os mesmos 22 dias de trabalho, o faturamento mensal saltou para inacreditáveis R$ 440.000. Esse gráfico deixa tudo muito claro, não tem nem o que discutir. Não foi um aumentozinho, uma melhora. Foi uma multiplicação de quase 6 vezes no faturamento, sem adicionar 1 minuto de trabalho a mais. Essa é a diferença brutal entre brigar por preço e ser líder por valor. Então, o que a gente tira de tudo isso? 3 lições fundamentais. Primeiro, posicionamento estratégico é o que permite aumentar o preço sem ter que ralar mais por isso. Segundo, o foco precisa ser sempre na transformação e não no serviço. As pessoas não compram o que se faz, compram o que elas se tornam através do que se faz. E terceiro, e talvez o mais importante, o valor que as pessoas enxergam num profissional não é algo fixo, é algo que pode e deve ser construído, controlado de forma ativa. No fim das contas, a escolha se resume a isso. Existem 2 caminhos. Um é continuar na guerra de preços, onde a margem é cada vez menor e a exaustão é o destino certo. O outro é escolher o caminho de construir significado, de criar uma marca forte que se conecta de verdade com as pessoas. E por causa dessa conexão, pode cobrar o valor que realmente merece. A escolha de qual caminho seguir não define só um negócio, define uma vida.